Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bem?
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu acho que eu sou o primeiro, né? Acho que falta ainda uns 9 minutos, é isso? 9 16h30? minutos, isso mesmo. Vamos 9 aguardar um minutos. momentinho. Tudo bem. O, o autor do artigo Cientificidade da Administração enviou um WhatsApp pedindo que ele fizesse a apresentação por último, porque ele vai chegar em casa tarde, mas eu acredito que ele já está organizado, né, no último, como Sim, último. ele já é o último. Isso que eu falei Uhum. para ele, para ele ficar É, tranquilo. sim, sim. A gente aguarda um pouquinho, né? Alguém de vocês estava na outra sala, não? Não, Não, não eu estou, só não. participei de manhã. É. Agora de Eu tarde. estarei numa sessão às 6 horas, em outra sessão, em outra sala. Aí, se caso agarrar um pouco, precisa sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Aham, Vou preparar para outra apresentação. tranquilo, Tudo bem? tudo bem. Professora Pessoal, Silvana, uma oi. pergunta: as intervenções de tempo, você prefere que eu faça ou Pode você fazer, faz? Mariana, pode, É, sim, o pode que ser? você preferir, né? É? Não, por Aham, mim, é que na orientação eles falaram que era para nós fazermos o cuidar, né? Ter o cuidado com o tempo, fazer a intervenção quando faltar 5 minutos. São 15 minutos mesmo, né? A sim. apresentação, Uhum. 15 minutos É, para cada aqui a gente está com 3 trabalhos, então eu acho que a gente pode colocar de 15 a 20 minutos, porque tem algumas sessões que tem 4, né? A gente Sim. acabou ficando com 13, então eu acho que entre 15 a 20 minutos está tranquilo. Não sei o que que os apresentadores acham, né? Mas de minha parte está tranquilo, de 15 Tranquilo. a 20 minutos. Então, eu só vou pedir licença um minutinho para reforçar aqui minha água, porque a gente estava com um workshop lá na outra sala, então só vou fechar 2 minutinhos aqui a tela. Já voltamos. Ok. A Francine vai apresentar também? Oi, vou sim, eu sou etnografia digital, acho que eu sou a Ah, segunda. tá. Porque parece que tinha mais um assessor aqui, que era a Ciliane, né? Eu acho que ela cuida de várias sessões. Eu acho que ela só aparece quando não Que é tem algum suplente? problema e Suplente, tal. imagino. Suplente. Mas ela que comanda tudo. Ela é moderadora de muitas salas, então ela Uhum. acaba Vou tendo, ver. acho que um papel mais, caso eu não esteja aqui, né? Se eu não estivesse aqui ou acontecesse algum imprevisto, ela assumiria. Mas ela está, acho que, Entendido. muito sobrecarregada. E vocês são da onde? De quais universidades? Eu sou do Cefet, Minas Gerais.
Belo Horizonte. Ah, Eu legal. sou da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Aí, legal. Então você na Bahia tá quente? Muito. Muito? E Tá. Minas, como é que tá? Em Minas, a Minas É, tá chuvoso, é. assim, tá um pouco quente, mas tá mais chuvoso, tá bem chuvoso. Tem uma colega minha que tá comigo aí, a Kelly, tá na sala, inclusive ela tá na outra sessão comigo, ela é da Bahia. Da onde? Legal. Ela não Salvador? tá nesse trabalho comigo, mas no outro ela tá. Eu sou de São Paulo, mas moro na Bahia agora. É. Eu li seu currículo, Mariana. Eu sou Museu, museóloga, eu museóloga. vi. Sou Acho que é o administradora. primeiro que eu conheço. Então, eu sou administradora, né? Eu me formei em administração, aí eu fiz o curso de museologia e eu acabo trabalhando mais com foco na gestão de museus, para aplicar Hum, as ferramentas gestão. as ferramentas administrativas na gestão do museu, porque os museus, os profissionais de museu têm muita dificuldade nessa parte de gestão. Uhum, A gente usa muito em museu, né? Parece que é algo simples, mas é uma é. instituição complexa. Mas não é simples, não. Nada de Não, simples. é complexo. E amanhã eu vou apresentar o trabalho, meu, Eu que vou eu fiz. apresentar amanhã também. Que legal. Que horas você vai Amanhã, apresentar? 6 horas. 6 horas. Então um não vai poder assistir o do outro, porque É 6 horas. Inclusive, amanhã o trabalho que eu vou apresentar, que realmente é o core que que eu preciso fazer mais. Os dois de hoje, esse é um trabalho de uma aluna que eu orientei ela na graduação. Aí o trabalho, a gente colocou ele aqui. E o outro, mais tarde, a Kelly está comigo aqui, o trabalho é mais para a tese dela do que para a minha tese, entendeu? A gente trabalhou junto, a gente entendi. vai apresentar junto. Legal. A Silvana, eu li o currículo dela também. Que currículo extenso, hein? É É verdade. moleza não, hein? É, como é que é? Reflexo do Vamos ver, trabalho, preciso. né? Muito, muito. Parece um pouquinho com o currículo de um professor que a gente tem lá no Cefet, Hudson, o nome dele. É. Também é extenso, extenso. Eu já atualmente estou na Unioeste, aqui no Paraná, Paraná. Uhum, perto de Foz do Iguaçu, de Cascavel, do uhum. Paraguai, da Argentina, né? Paraná teve um probleminha aí de vento aí, né? Recente, né? Sábado. Teve. Era para ter Era passado perto por aí? aqui, acabou deslocando 200 quilômetros, 300 quase. Então você estava perto do olho do furacão, então. Ah, a minha cidade estava na rota, É coitado. puxado. É Aham. o primeiro registrado no Brasil, né? Aqui dá vendavais, né? Quando eu estive em Blumenau era Hum, enchente, aqui é vendaval, mas nunca um furacão. Foi o primeiro. Foi o primeiro. É. Mas... Provavelmente, Silvana, eu vou fazer um trabalho no Museu de Entre Rios Ah, no é? próximo ano. Do Ainda lado tá. da Entre minha Rios. É, casa? Sim, eu não. dá uns 20 minutos daqui. Entre Rios do Oeste? Não, é Guarapuava. Ah, em Guarapuava. Guarapuava É, dá Guarapuava. 5, 6 É, horas. é distrito de Entre Rios. E tem essa confusão, né? Em Guarapuava, aham. É Guarapuava e é um distrito que chama Entre Rios. Mas lá eles têm um museu lindo que é dos Suábios, né? E Uhum. é possível que eu faça um trabalho lá nesse ano. No próximo. Guarapuava é mais friozinho, né? É. É uma região bem fria. Do Paraná eu conheço só Londrina, não conheço É. muito. Eu Mas acho é que uma terra linda. sim. 16h30. Acho que podemos começar, então. Vamos lá. Podemos, Você quer então? apresentar, Mariana? Ou não? Não, pode seguir, Silvana. Pode É? seguir. Sim. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão. Eu acho que o seu
vai começar pela apropriação, pela administração das ferramentas? Exato, isso Então, mesmo. isso. Então, eu sou a professora Silvana, eu trabalho na UniOeste, do campus de Cascavel, né, nos mestrados em contabilidade e no mestrado e doutorado em desenvolvimento rural sustentável. E a minha formação é administração, meu curso é administração aqui no oeste do Paraná. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos vocês e que tenhamos uma boa sessão. Então, o David que vai apresentar, David, mais alguém? Isso mesmo. Sou eu mesmo, eu sou Tá sozinho bom, dessa vez. tá bom. Tá? Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela, tá Uhum. bom? Espera um pouquinho. Fique à vontade. Vocês já estão vendo minha tela aí? A tela, sim. Agora o slide. Aí não está aparecendo, só tirar aqui o do lado aqui, para não aparecer. Beleza. Tá tudo beleza aí o slide, né? Tá ótimo. Tá ótimo aí. Vou dar uma Ótimo. puxadinha aqui. Só puxar minha cola aqui rapidinho. Importante também, né? Importante também. Pessoal, boa tarde, tá? Meu nome é David Chester, tá? Eu vou apresentar esse trabalho aqui para vocês. É um trabalho, como eu comentei antes com a Mariana, feito com uma aluna que eu tive orientei ela na graduação. É um trabalho os dados são de 2023, tá? E esse trabalho a gente submetemos aqui no SEMEAD e ele foi aprovado, estou aqui apresentando. Ela não vai apresentar, não veio, não era o foco, era uma pesquisadora inicial, ainda, né? Quem sabe um dia ela vira uma pesquisadora. Aí eu vou estar fazendo a apresentação aqui, tá? Primeiro, os autores desse trabalho, a Ana Flávia Moreira, ela é bacharel em administração pelo Cefet Minas Gerais. O Ajará Pessoa Araújo, ele é meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado. Ele é o professor titular lá no Cefet Minas Gerais, ele é doutor em administração e doutor em engenharia de produção, tá? Pela UFLA e pela UFSCar. Eu sou mestre e doutorando em administração pelo Cefet Minas Gerais, e a minha orientadora de doutorado, que é a doutora Rita Campos, tá bom? E ela é professora colaboradora do programa de pós-graduação no Cefet Minas Gerais. E é doutora pela UFLA. Bom, o conteúdo aqui nós vamos ter a introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referência bibliográfica. Tá? Por a introdução, nós temos aqui, quando se fala sobre essas ferramentas de psicofisiológica, né? Sobre comandos neuronais, né? O título, até peço uma desculpa, o título do trabalho está como neurais, mas se a gente pegar o conteúdo do trabalho, não é neurais, é neuronais. A gente submeteu de uma forma errada o titular, a gente vai revisar ele para o futuro, tá bom? O que são ferramentas psicofisiológicas? São as ferramentas são técnicas e equipamentos que utilizam marcadores biológicos, né, de resposta autonômicas, tá? O termo é esse mesmo, resultando de um processo neurais inconsciente. Elas permitem também ultrapassar um filtro cognitivo, presente se a gente for fazer pesquisa através de survey, entrevista, aqui vai ultrapassar essa fronteira que ela vai para além de uma resposta direta através de uma vinheta ou um questionamento feito a um participante de uma pesquisa. Né? Que complementa, né, os métodos tradicionais nas ciências sociais aplicadas, que é o caso nosso da administração. A pesquisa concentrou-se nas ferramentas baseadas em respostas secundárias, né? E quais são essas ferramentas? É o AirTrack, E-Track, né? O Face Reader e a condutância galvânica da pele. Bom, o objetivo do trabalho foi um trabalho de revisão, tá? É um trabalho onde que a autora principal ela fez uma coleta de trabalhos, né,
que tinha o uso de ferramentas, dessas ferramentas psicofisiológicas, na área da administração. Então, ela mapeou o track, o condutância galvânica da pele e o face reader. Em trabalhos acadêmicos também ela contemplou na pesquisa, né, a autora principal, ela contemplou teses, dissertações, artigos de congresso e periódicos. Então, ela não limitou só em artigos acadêmicos, não. Só brasileiros, tá? Em programas de pós-graduação da administração ou em congressos periódicos da área. Bom, a justificativa residiu em cima na investigação, né, de um pressuposto inicial dessas ferramentas para ser tida como inovação, né? No caso, científica e, portanto, sua introdução posterior e difusa no modelo de fusão de Rogers, lá de 62, na parte de inovação. Tá bom? O referencial teórico aqui eu coloquei em alguns quadrantes para entendimento do trabalho. Quando se fala do tema de ferramentas psicológicas na administração, são métodos laboratoriais que analisam decisões por marcadores biológicos, o uso de EEG, fMRI, ET, GSR e FACS, alguns exemplos, né, variando de custo de complexidade. As referências amarradas a eles são Lean 2018, Al-Shafrif 2023, Lenhard et al. Em 2021, Pastor e Francisco Maffezoli e Mazon em 2018. Tudo pode observar que são bibliografias recentes, tá? Considerando que o trabalho foi de 2023, tudo dentro de um trabalho de 5 anos de abrangência ali, conseguiu ter essas referências. Bom, quando se fala sobre rastreamento ocular, mede a atenção visual, o comportamento do consumidor, aquele que está usando, né? Amplamente usado na área de marketing, permitindo a análise objetiva e estímulos visuais. Aí as nossas referências foi Peters, Wendell, 2004, Chandon et al., 2009, Si et al., 2009. E o Face Read, né? Análise de expressões faciais e emoções aplicada restrita à administração, né? Porém, o crescente do marketing apresentando boa confiabilidade. As referências tem 2017, 2014, 2020 e 2023. Nenhum deles são, assim, seminais na área, porque também é um assunto não muito difuso ainda na área da administração. Condutância galvânica da pele, mede a resposta de emoção do estímulo, né, estudos, principalmente caiu muito estudo de consumo, decisão e design, complementa outras técnicas psicofisiológicas. A nossa referência aqui foi de 2022, 2021, muito mais recente ainda que os outros. A difusão dessas ferramentas também foi outro tema tratado no referencial, consideração de estudos em marketing, destaque para o AirTrack, que ele apareceu mais relevante ali, indicando predominância de pesquisa sobre atenção e publicidade. Aí nós pegamos referências dentro do Web of Science em 2023, essas referências todas. Aí não é uma referência direta, mas sim trabalhos ali dentro, que foi do ano. A difusão de inovação de Rogers, 62, né, a adoção de fase de conhecimento e de confirmação no Brasil. Essas ferramentas ainda com uma pegada mais de conceito de inovação, está dentro do trabalho e no referencial. E a difusão de artefatos na ciência administrativa brasileira. Aí aqui a referência é Araújo et al., 2016 e 2017. Ok? Essa difusão depende de rede acadêmica, de pós-graduação. Inclusive o Araújo, ele é o meu orientador, ele tem muitos trabalhos relacionados à questão de redes. Até aquele momento era o trabalho que ele mais empenhava. E essa referência é citada, puxado por ele através das redes usadas aqui. Então, qualquer dúvida muito profunda, a gente vai perguntar a ele, vamos guardar para ele responder. Eu sou só o aprendiz dele. Tá? Bom, as suposições do trabalho, né, os pressupostos deles foram 4. Pesquisas com essas ferramentas psicofisiológicas, ainda que favorecido por menores custos e conhecimento especializado, seria relativamente raras ainda, né? Isso implica com um corpus de poucos itens. Na hora da pesquisa, a gente encontrou poucos itens, mesmo com esforço diligente da recuperação dos trabalhos.
No corpus, a suposição 2, no corpus haveria predominância do AirTrack frente às outras ferramentas de interesse. A suposição 3, no Brasil haveria concentração de pesquisa e uso de rastreamento ocular na área de marketing. Esse predomínio não seria tão evidente na utilização de face read ou condutância da pele. E, por último, no Brasil, não foi atingido com ponto de inflexão e de adoção de rastreamento ocular, né, o AirTrack, que é o principal que a gente identificou, eventualmente pela menor capacidade técnica de contaminar pesquisadores além do nicho do marketing. Aqui na metodologia, o trabalho foi descritivo, predominantemente quantitativo. Em relação aos dados, trata-se de um estudo sócio-bibliográfico e de revisão de literatura. No que diz respeito ao espaço temporal, ele foi transversal na coleta de dados, porém longitudinal na análise, pois tratava de anos de pesquisa, tá? Ao procurar caracterizar a dinâmica ao longo dos 30 anos passados. Então, achou dados até 30 anos. Achamos dados até 30 anos. A coleta de dados ocorreu entre 1º de agosto a 10 de setembro de 2023. Foram examinados 1.100 itens e retidos somente 94. Tá? Os principais fontes dos dados foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, repositórios, o Web of Science, Cielo, SPEL e o Google Acadêmico. Os filtros que foi retirada para extrair os dados. O geográfico, incluindo apenas estudos com autores brasileiros realizados no Brasil, que é o interesse da pesquisa. Metodológico, considerando apenas pesquisas empíricas que utilizam alguma ferramenta psicofisiológica, então somente pesquisas empíricas foram analisadas aqui. Temático, excluindo trabalhos fora do campo da administração. Então, fora da administração, todos foram excluídos. Então, olhando esse filtro todo, então, por isso que esses 1.100 resultou em 94. Talvez seja justificado isso aí. Tá? Bibliométrica e análise de conteúdo. Sociometria também, tá, pessoal? Não coloquei aqui. Está escrito lá e não falei. Bom, a discussão dos resultados aqui, nós temos que foi usado o software PyJack, tá? Se eu não me engano também, aí eu não vou tão a fundo, vou falar aqui. Acredito que o OCINET também foi usado aqui, pelos gráficos que eu vejo. Olhando pela lei de Zipf, ela foi bem adequada quando se fala nas autorias, né, e nessa resposta de autoria, desculpa, na palavra-chave, na autoria, palavra-chave, e nessa representação sobre as palavras triviais, interessantes e ruído, conforme a lei lá dos Zips de 49. No total, foram 477 palavras declaradas, empregadas no itens e corpus. Tá? Bom, também foi gerada uma nuvem de palavras, onde que a palavra atenção foi o centro de tudo. Outras teve grande relevância, como estudo, consumidor, resultados, decisão, pesquisa, marketing, anúncio. São termos que estavam ligados como centro ali das principais termos da pesquisa. Bom, falando em sociometria, o gráfico talvez não está tão claro para vocês verem, mas o AirTrack, que tem a sigla que usamos, ET, ele foi o centro, né, teve uma grande referência, até comprovando aquilo que já eram das suposições que a gente imaginava. Ele também alinhou muito a marketing, que é o sigla que usamos, MQT ali. Eles foram os principais elementos ali. Teve outros mais distantes, mas foram eles que puxou o centro dessa sociometria aí, que foi feita no software PyJack. Tá? ET e Marte estão ligados muito à neurociência e personalidade. A gente entendeu isso no análise. Tá? Pode até assumir que o Marte é usado com maior frequência pelas pesquisas referentes a Marte e um composto eventual remetido à neurociência. Já o GSR, né, que é o condutância galvânica da pele, a parte de condutância, a gente levou essa sigla GSR, aí ela é secundária, aparece ligada também ao AirTrack, também ao Marte e à emoção. Tá? Já o Face Read foi encontrado bem periférico, ele ficou bem isolado. Pode ser por questões de investimento,
né? Pode ser que não, a gente não conseguiu inferir isso no meio da pesquisa, não. Ela tem as suas limitações e uma das coisas que não foi inferida. Bom, quando se fala sobre os pesquisadores entendendo a lógica, ele respondeu muito bem também a um conceito da lei de lógica. Os principais autores que sobressaíram aí foi Jorge Henrique Caldeira de Oliveira, Wagner Júnior Ladeira. Eu não estou na apresentação aqui, mas no trabalho vocês conseguem ver de onde eles estão filiados, quais são as instituições que estão filiadas a esses autores. A Janaína de Moura, Engraça e Giraudes foram os três que mais apareceram com relevância aí, tá bom? Quanto às redes, né, a gente consegue observar aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Quanto às redes, ela foi encontrado 134 vértices, né, sobre os autores, 203 ligações que fazem essa amarração entre os autores, foi bem fragmentada, com 24 componentes, as frações foram independentes, sendo os maiores apresentadas as figuras 6, A, B, C e D, essas figuras que vocês estão vendo aí. Tá? Tem as amarrações, as instituições que estão ligadas aqui, esses autores, a UFPE, se eu não me engano, acho que tem um colega aqui da UFPE, não lembro se é nessa sessão ou em outra, acho que não é outra sessão que eu vou entrar. Também vejo da ESPM, acho que a Mariana da ESPM, não é isso? A Mariana? Na da INSP, né? Eu estou meio perdido aqui. Teve uma que era da ESPM, que estava no grupo. Acho que não está aqui agora. Os dados de pesquisa também aqui, a escolha ficou da USP, tá? Também encontramos bastante na UFMG e na Unicinos. São os principais núcleos aí, considerando uma visão mais de núcleo. Se fosse olhar isso, uma relação, outra análise bibliométrica, que não cabe a isso, mas parece um pouco, seria tipo uma análise de lei de Bradford, poderia encontrar essas instituições aí amarrando ele. Tá? Só que a lei de Bradford vai falar sobre as revistas, então a gente não só pessoa revista, não pode trabalhar assim. Bom, a rede geral, ela foi dada assim, de coautoria, viu que tem clusters separados, mas foi assim que o software conseguiu rodar e a gente visualizar a discussão sobre ele, que chegou nesses autores, chegou nessa quantidade de ligações, né, e os componentes. Bom, sobre o contágio, porque uma das suposições a gente discutiu o contágio, esse contágio, ele... Deixa eu só confirmar aqui, peraí, gente, passou aqui demais. Ele mostra ali nas colunas dos anos, uma observação de 2023 foi até o dado da coleta da pesquisa, que iniciou em agosto. Pode-se observar ali o uso e o quanto que ele foi crescente durante os anos. No próximo gráfico eu vou mostrar isso. Tá? As colunas de caso representam a quantidade de autores que publicaram pela primeira vez os itens do corpus que a gente pesquisou, que estava dentro do quadrante que a gente, do nosso filtro. Tá? Portanto, usando a ferramenta. E tem o acúmulo, o acumulado, né, representa o acumulado de casos até o ano daquele ano da pesquisa. O gráfico mostrou assim, tá? A curva de observado não segue o formato proposto por Rogers, 62, e não seguiu, tá? O que pode indicar que a difusão das ferramentas não segue o modelo teórico, a amostra não é adequada para testá-los, também pode ser inferido isso, e o processo de difusão ainda está em fase inicial, pode ser um desses elementos, não conseguimos afirmar isso, mas inferir. Os dados, porém, sugerem uma aceleração da adoção da ferramenta a partir de 2015, então, a partir de 2015, houve aquele aumento grande do uso das ferramentas anuais até o ano recente, mostra no gráfico que existe um crescimento ali até o ano de 2023. Considerações finais. O levantamento confirmou que todas as suposições da revisão teórica, as pesquisas com ferramentas fisiológicas são raras, apenas 94 estudos, pouco. A predominância do AirTrack foi confirmada, presente 87 trabalhos dos 94. As pesquisas concentram-se no marketing, também a gente viu isso nas redes, construído pelo software, especialmente de neuromarketing. O ponto de inflexão de adoção do ET ainda não foi atingido, olhando graficamente,
pois as publicações estabilizaram após o crescimento observado entre 2012 e 2019. Com base no trabalho de Araújo de 2016 e 2017, Rogers, 902, o modelo epidemiológico ou processo de difusão do rastreamento ocular, o AirTrack, ainda ocorre principalmente em programas de pós-graduação em marketing. Né? Professores orientadores reconhecem que o potencial é o baixo custo da ferramenta. Ainda um potencial, iniciando os dois tipos de difusão, pelas conexões fracas, que envolvem colaboração e trocas entre pesquisadores, e pelas conexões fortes, nas quais orientadores com recursos formam novos especialistas. Sua vez, também amplia a rede de fortalecimento e disseminação do AirTrack, ainda em expansão. Sobre limitações, são o uso da amostra não aleatória, que impede a generalização, o recorte temporal, já que a difusão das ferramentas ainda é incipiente. Ainda assim, recomenda uma nova análise, né, em alguns anos, aguardar por alguns anos para ver se existe esse crescimento, pois apenas uma pequena parcela dos pesquisadores adotou as ferramentas, né, psicofisiológicas para a nossa área de administração, tá, pessoal? Especialmente a condutância galvânica da pele, ainda é pouco, e o face reader também. O mesmo uso do rastreamento ocular ainda não atingiu a maturidade. E aponta também como oportunidade de pesquisa o uso simultâneo das três ferramentas, né, presente apenas em 2 dos 94 estudos, só 2 que fez um trabalho empírico usando as três ferramentas, sugere aplicá-los à investigação além do neuromarketing, porque a pesquisa induziu muito para o neuromarketing, mas poderia ser para além do neuromarketing. Tá? É isso que eu tenho no trabalho. Aqui estão as referências, as principais referências que foi usado no trabalho. Aqui está o Cefet, para quem não conhece, o Cefet é uma instituição centenária, o Cefet tem 115 anos, ele é sediado, a sede em Belo Horizonte, porém nós temos plantas em outras cidades de Minas Gerais. Tá? O PPGA do Cefet é um programa de pós-graduação em administração. Esse daqui é um QR Code do nosso grupo de pesquisa, nosso Instagram, tá? Onde que a gente divulga nossas pesquisas, principalmente relacionado à economia comportamental, tomada de decisão, tá bom? Obrigado, atenção. Obrigada, David, pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Mariana, qual que é a preferência da gente discutir um a um ou ao final? Ou a Então, gente escolhe? foi falado na reunião de Uhum. organização que o melhor seria a discussão depois. Mas eu também não sei se isso pode confundir a cabeça. Eu acho que pelos assuntos diversos que terão hoje, talvez a gente possa abrir um pouco, 5 minutos para discussão. Acho que seria mais produtivo. Porque se a gente deixar Uhum. tudo para o final, eu acho que a cabeça vai ficar um pouco perdida. E se alguém precisar fazer as questões pelo chat, fica à vontade, que aí eu passo para o David. Uhum. Sim. Então, podemos fazer alguns comentários, né? Gostaria de abrir para os presentes, para os comentários. Se alguém quiser tomar a palavra, para eu não, né, falar, não dar espaço, né? É, alguém se inscreveu? Não? Por enquanto, ainda nós não É, temos nenhuma então, questão. eu posso fazer alguns comentários, David? Eu Sim. gostei Deixa eu só pegar a bastante. anotação aqui no campo, que eu corrigi. Espera um pouquinho, tá abrindo aqui ainda, por favor. Só um Ah, tempinho para tá. anotar. Pode, Silvana, agora parabéns, Eu, tá? eu, eu gosto bastante de trabalhar com os estudos bibliométricos e sociométricos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com alguns, que usar o Ucinet, trabalhar com redes, com sociometria e com bibliometria. E também percebi que uma das questões que até é transversal em todos esses artigos dessa seção
é a busca por algum método diferenciado que traga um algo a mais, uma explicação diferenciada que fuja um pouquinho daquilo que apenas é dito, do que aquela que seja uma análise da transcrição da fala de um entrevistado e que tenha um caráter interpretativo ou de uma aproximação interpretativa de maior confiabilidade na coleta de dados, que também é o caso né, de todas as ferramentas neuras aí, de neuro que são aplicadas. Eu, lá no trabalho, fala da questão do custo, né? Vocês têm algum laboratório, no Cefet que trabalhe com isso Ô, ou não? professora Silvana, É a rede. não temos no Cefet, porém o Cefet é muito próximo da UFMG. Aham, Recentemente eu fiz um network junto com um professor de neurociência na UFMG, aham. com o intuito, se no futuro eu precisar de um trabalho na área de neurociência, eles têm lá o Face Reading, eles têm o AirTrack, entendeu? Eu acho que eu não perguntei sobre condutância galvânica da pele, mas o Cefet e o FMG são muito próximos quando se trata desses assuntos, tá? Tanto que no Cefet você tem muitas pessoas que é do FMG e também na FMG tem muitas pessoas que é do Cefet, entendeu? Aí, se caso avançar com um trabalho como esse, a minha pesquisa de doutorado mesmo, eu vou tratar muito neurociência, mas ainda não é o momento de eu avançar com eles. No Cefet não tem, porém nós temos um parceiro muito próximo, que é o FMG. Aí eu já fui em bancas na UFMG e gostei bastante de várias linhas de pesquisa que atuam lá. Uma das questões, quando a gente faz uma bibliometria ou sociometria, que é o caso de vocês, né, que fizeram essencialmente a análise, eu não sei se você já chegou a ler a dissertação na época do Luciano Rossoni, da Federal do Paraná. Luciano, Rossoni. como que soletra? Rossoni, deixa eu Ross, digitar aqui eu vou anotar aqui para no chat tomar como aqui. referência. Ele fez, acho que é a primeira em redes, Rossoni. aham, há muitos anos atrás. E Depois eu ele vou dar uma lida nela. Se você continuar desenvolvendo nessa linha de sociometria, de bibliometria, ele traz uns insights bem bacana que ele Uhum, trabalhou. Eu até me inspirei nos trabalhos que eu fiz e numas oficinas que eu fazia de redes, nos trabalhos que ele iniciou. Era, se não me engano, a dissertação dele na Federal do Paraná que trabalhou com redes. E ele traz uns conceitos de nós, laços fracos, laços fortes, que tem uns. Ele cita no trabalho dele uns estudos do Granovetter, que trabalhou com uma pesquisa, era de empresas, de empregados, de como eles recebiam, como eles conseguiam um emprego. Então, naquela pesquisa que o Granovetter fez, que é um uhum, dos seminais na área de redes, ele trabalhou que os laços fracos é que te possibilitam você arrumar um emprego com maior facilidade. Porque os laços fortes, eles estariam muito centrados nas suas relações familiares, no dia a dia, mais próximos. Então, transferindo isso para pesquisas acadêmicas, né, dá para mapear aí vocês trouxeram de redes, mas eu acho que também, se você for seguir para uma publicação, se apropriar também dessa linguagem da sociometria, que é a linguagem de redes. Então, você tem os nós, né? Tem a distância entre os nós, tem alguns conceitos bacanas que ele trata que eu acho que o trabalho de vocês poderia se apropriar desses conceitos de redes, né? Eu caracterizaria ela como uma bibliometria e sociometria, porque vocês fazem a análise dela.
E daí eu vi que lá na caracterização do método, né, é falado da análise, mas não como caracteriza, como classificação, né, de pesquisa mesmo. Eu traria ela, eu situaria ela no campo da sociometria e bibliometria, como vocês fizeram. Não sei se, né, se essa sugestão é válida, mas pelo Muito bem, menos nos válida. trabalhos que eu desenvolvi, eu também caracterizei esse tipo de pesquisa assim. Eu, eu achei bem bacana também, e quem sabe num próximo estudo ou nesse estudo, eu vi que vocês trabalham um pouquinho mais aprofundar a análise de conteúdo, do jeito que vocês fazem, né? Tem uns estudos agora, uma sugestão que eu ia aplicar também, porque no quantitativo, que é o enfoque do estudo de vocês, vocês conseguem trabalhar essa quantidade e ver um panorama das pesquisas que emergiram, que surgiram. Mas quando você trabalha com quantidade, você obviamente não tem espaço para aprofundar tanto em todas essas pesquisas. Então, se você trabalhasse com a lógica da metassíntese também, eu não sei se Que é o você já nome? ouviu, metassíntese, Meta. da metassíntese, ela, que ela Meta trabalha, sim. porque você poderia fazer essa mesma lógica que você fez quanti, você se vai seguir com o tema e quer aprofundar nos elementos que surgiram, você poderia também já que você está trabalhando com os métodos de bibliometria, sociometria, essas sínteses, né? Quem sabe trabalhar de uma maneira do entendimento dos elementos que fizeram parte e dos resultados na área de administração, se você vai seguir na tese assim. Ficaria muito bacana também desenvolver uma meta-síntese em cima desses teus dados. Ok, ok, Inclusive, professor. amanhã a gente vai fazer uma oficina de meta-síntese, É? Que horas? às 2h30. Às 4, das 2h30 às 4, para falar da meta-síntese. Interessante. Porque a partir de um panorama você consegue construir os elementos e ter uma visão com profundidade, explicativa do que foi feito. Também teve alguns estudos bibliométricos e sociométricos que a gente fez, que acabou depois até analisando eles à luz de alguma teoria, porque ele revela o estado, né? Ele revela a quantidade, ele revela E para fazer as... esse meta-síntese, você usa um software, alguma coisa assim? Não, Não, é um método só, mas não tem um software por trás, não. você pode colocar no Atlas TI também. Atlas TI, entendi. Pode usar o Atlas TI para fazer. Mas ele tem, são os passos de análise, né? Os filtros que Uhum, a gente faz e depois a gente aprofunda no entendimento dos elementos. Ele entendi, reduz drasticamente a quantidade de estudos, porque ele vai focar nos estudos qualitativos que formaram. Bom, entendi. em relação ao trabalho de vocês, alguns apontamentos, né, que eu achei muito bacana essa questão, acho que daria uma bela tese mesmo. Eu, Ô, professora, só para esse trabalho, ele foi fruto de uma monografia de graduação, tá? A minha tese, ela é um assunto que toca um pouco na questão, principalmente de neurociência, Aham, mas não é esse elemento aqui principal, não. É que é produto de uma aluna que eu tive sim. na Mas, graduação. mas você vai trabalhar vai continuar trabalhando com neurociência na tese? Sim, neurociência, um pouco de neurociência eu vou trabalhar assim. Porque ficaria, quando você menciona que é inovador, né? Eu acho que sim, eu acho que tem um potencial bem grande de inovação para desenvolver uma tese aí.
Fico feliz ouvir isso. É, trabalhando, né? Tem um professor da Unicentro em Guarapuava, não, é de um dos campos de Guarapuava na área de psicologia que trabalha com neurociência, na área de psicologia aqui. É um É, pesquisador, não lembro o nome dele agora, mas ele trabalha no curso de psicologia de Irati e trabalha com neurociência. é Muito interessante, se bacana. tiver o contato dele aí, me passar depois, vou colocar meu número aqui. É? Vou colocar meu número aqui, se tiver, se for Eu vou possível, me perguntar o passar o nome contato. dele para minha filha que fez psicologia lá. Estudou com ele neurociência. Como é que estamos com o nosso tempo, Mariana? Bom, nós acho que já está na hora de O próximo trabalho? darmos o próximo trabalho. Então, tá. Então, parabéns aí à pesquisa, né? Obrigado, obrigado, tá? Obrigado a todo mundo. Deixa eu fechar meu áudio aqui e parar de compartilhar. O Oi. próximo agora é etnografia digital na pesquisa em administração, Isso, correto? É a isso, Francine, né? isso. Vocês estão vendo? Tá, Sim, sim. mas espera aí, não está aparecendo Só falta como. compartilhar. Não Ah, está em Só modo de falta apresentação. abrir o é, modo de como é apresentação. que eu compartilho isso aqui, Rodrigo? Apresentação? Agora voltou para ti. Aqui? Aqui? Precisa Não. compartilhar de novo, Francine. Lá do jeito que você estava, se você conseguir voltar naquela tela, Oi, pronto, voltei. Isso. agora. Só que eu não estou conseguindo mostrar a apresentação. Se você clicar lá embaixo, modo apresentação, ele não vai encher a tela? É que ele não está aparecendo para mim. Peraí. Ali Ah, diz apresentar no Teams. Ah, não. Aqui, consegui. isso, Pronto. É que isso, apareceu uma perfeito. barra aqui. Pronto. Vamos lá, então. Posso começar? Pode. É muito prazer estar conseguindo apresentar no SEMEAD. Estou muito feliz. Essa é uma revisão de produção acadêmica sobre etnografia digital, e aí o foco é a pesquisa na administração. Então, a gente focou nos princípios e desafios, né, dessa revisão desse método. Essa é uma pesquisa minha com o meu orientador de doutorado, o professor Eduardo Davel, e a gente está aqui na Universidade Federal da Bahia. Bom, para a gente começar, um contexto é que as comunicações mediadas pelos computadores, pela internet, elas cresceram muito nos últimos tempos, e as formas de organizações, de trabalhos, elas estão muito mediadas por esse mundo digital, por essas tecnologias digitais. E aí, nesse cenário, a gente começou a entender como é que a gente faria pesquisa utilizando essas ferramentas digitais, esses métodos, e aí surgiu a questão da etnografia digital. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente se deparou com muitas tipologias que compõem o método, né? Então, a gente se deparou com cyberetnografia, netnografia, etnografia de internet e a etnografia digital em si. E aí a gente pegou pontos comuns delas, né? Pontos que se convergiam, e aí a gente resolveu utilizá-las, mas chamando a pesquisa de etnografia digital. Então a gente sintetizou essa forma, né, de denominação desse método, que utiliza as ferramentas tecnológicas para mediar as práticas sociais, para entender os fenômenos sociais, os fenômenos digitais e os fenômenos culturais. A etnografia em si, ela deriva, né, da antropologia, da sociologia, dos estudos organizacionais, e ela tem se ampliado junto com o campo e com as inovações tecnológicas, e agora ela integra as interações online e offline. Então, quando a gente foi começar a pesquisar sobre esse campo, né, a gente identificou que a gente tem muita adesão de pesquisas de etnografia
mediadas, né, por ferramentas digitais nos campos de marketing e turismo. E algumas trabalhos com relação a ambientes e organizações de trabalho, organizações, estudos organizacionais e o empreendedorismo. Aí a gente foi procurar revisões que fossem focadas, né, na etnografia digital e a gente não encontrou. A gente encontrou revisões que focavam em tipologias específicas, então em etnografia de internet. A gente achou revisões que abrangiam múltiplas tipologias, mas não focavam no campo da administração especificamente. E a revisão mais ampla que a gente identificou foi essa de Tansalp, que ela destaca, ela amplia as tipologias, ela amplia o campo na administração, mas ela só fica nas vantagens e desvantagens do método. Então, foi a partir desse ponto que a gente... não tá indo. Aí. Que a gente identificou que a lacuna dessa pesquisa nossa era a ausência de revisões que integrassem essas tipologias e que orientassem como é que a gente conduz uma etnografia digital no campo da administração. E aí o objetivo do nosso estudo foi aprofundar esse entendimento sobre esse método, atualizar e integrar o conhecimento sobre a etnografia digital e mostrar como é que elas contribuem, né, em vários campos disciplinares da administração. Para isso, a gente utilizou um método de revisão qualitativa das produções acadêmicas, que foi um método de análise narrativa mediada pela análise temática de Breslin e Gatrell. Então, a gente pegou produções acadêmicas entre os anos 1990 e 2025 que utilizassem, né, a etnografia como metodologia de pesquisa e a gente destrinchou mais essas pesquisas, essas produções acadêmicas. A revisão, por ela ser uma revisão, né, mais qualitativa e mais aprofundada, ela se estruturou em 3 etapas. A primeira etapa foi a busca e identificação. Então, a gente ampliou as terminologias para buscar produções acadêmicas que utilizassem métodos digitais de etnografia. E a gente achou 929 estudos, e aí a gente foi para a segunda fase, que é uma fase de refinamento e expansão, onde a gente tirou as duplicidades e a gente começou a ler e buscar, né, nessas publicações critérios como consistência, relevância e coerência e que tivessem os indicadores daquelas terminologias, os princípios daquelas terminologias bem aplicados nas produções. E aí a gente achou 5 revisões sistemáticas e 39 artigos empíricos que foram selecionados como mais robustos e que contribuíssem mais para a área. Aí a gente encerrou esse processo quando nenhuma nova referência relevante emergiu. Como é que a gente fez esse processo? A partir dos artigos que a gente selecionava, a gente ia lá e fazia bola de neve, a gente pegava as referências daqueles estudos e tentava fazer um aglomerado ali para identificar formas de condução da etnografia, né? Baseada nas revisões de produção acadêmica. A partir disso, a gente começou a analisar tematicamente as produções acadêmicas, então a gente identificava temas centrais que eram capazes de gerar explicações e problematizações. E aí a gente chegou a 20 estudos empíricos, 5 revisões e 15 pesquisas entre teóricas e empíricas. E a partir deste tema, junto com os autores, né, referências nessas terminologias, a gente identificou e a gente criou, né, a gente agregou aos princípios da pesquisa etnográfica digital, como que a gente procede para realizar uma pesquisa etnográfica digital, que tipo de fontes de informação são as fontes que emergem da etnografia, como a gente teoria esses dados, e aí trouxe um compilado das publicações mais relevantes da etnografia digital no campo da administração, dentro das áreas identificadas. Depois disso, a gente reanalisou o material com base nesses temas, e aí foi propor novas perspectivas sobre a etnografia digital em campos diferentes e sugestões e orientações para pesquisas futuras. Então, dessa etapa, né, da revisão temática e narrativa do Breslin e do Gatrell, a gente sintetizou os princípios da etnografia digital em 5. O primeiro é o princípio da navegabilidade digital,
Então, resumidamente, é acompanhar os fluxos, os percursos dos ambientes online, como é que eles aparecem ali, como é que a gente acompanha esse percurso. E aí a gente tem algumas referências principais que são referências teóricas, não pesquisas empíricas, que falam, né, sobre etnografia, etnografia de internet. O segundo princípio foi o da transversalidade, e esse princípio, resumidamente, ele faz articular os múltiplos espaços e as múltiplas plataformas e as múltiplas camadas de interação que eu tenho no digital, onde eu consigo informações, consigo dados, consigo acessar o meu grupo pesquisado, os meus atores, as minhas organizações. O terceiro princípio da interconectividade digital, onde eu consigo começar a compreender como as relações e vínculos e as redes se tecem ali dentro da questão digital e cultural e social. Aí a gente chega no princípio da interação digital, onde para eu conseguir fazer uma etnografia, o princípio da etnografia é o que o pesquisador ele emerge no campo, né? Ele viva o campo. Aqui estão alguns resultados da web. É comigo? Não, fui eu? Isso. Não, o meu Não, deu um telefone negócio começou a aqui. falar sozinho. Não, apareceu Desculpa. aqui, estão resultados da web. É, você falou e ela respondeu. Então, ela pesquisou para mim. Para você ver como é forte a questão digital hoje em dia, né? E aí, o quarto princípio é da interação digital. E aí, como na etnografia eu preciso imergir no campo, eu preciso vivenciar o campo, esse princípio ele também destaca que o pesquisador ele precisa se engajar nos conteúdos, se engajar nas plataformas, se engajar com os respondentes, se engajar com a organização ou com o campo que ele está querendo estudar. E o último princípio, não menos importante, obviamente, é o princípio da responsabilidade digital, onde eu preciso considerar a minha ética a partir de dados que estão, né, expostos ali digitalmente, dados abertos, dados que estão em rede, e eu preciso ter cuidado e reflexividade com as informações, com os dados que são adquiridos ali nessa pesquisa. Aí a gente chega que a gente precisa seguir esses princípios e a gente tem alguns procedimentos que a gente faz para se aplicar uma etnografia digital, que preciso definir o meu campo etnográfico, então eu preciso entender que campo é esse que eu estou pesquisando no digital. Preciso, depois de definir ele, me aproximar dele, e eu me aproximo dele tanto empiricamente, praticamente, quanto teoricamente desse campo. Preciso começar a interagir com ele, que é a parte do princípio da etnografia digital, da interação e da interconectividade ali. E aí, a partir disso, eu preciso analisar e interpretar esse campo e refletir e teorizar a partir desse campo. Porque se não gera uma teoria, se eu não sigo exatamente o método, talvez eu não esteja fazendo uma produção científica adequada. Que foram casos de muitos artigos que a gente encontrou no caminho. Então, para eu conseguir fazer essa reflexão e essa análise, eu preciso utilizar de algumas fontes de informação que emergem desse campo, né? Essas fontes, elas precisam ser replicáveis, precisam ser escaláveis e precisam permitir a reflexibilidade do campo. E elas são documentos textuais, então são documentos secundários, documentos primários, mas fontes basicamente de texto e de informações e de possibilidades, probabilidades, estatísticas. São documentos audiovisuais, então documentos de vídeo, documentos de áudio, propagandas, documentos visuais, fotos, imagens, GIFs. Outros dados que emergem é da observação participante, que eu sigo o princípio da interação e da interconectividade, onde eu vou para as plataformas, eu vou para esse mundo digital e eu interajo com esses atores que estão ali atuando no mundo digital. E, por último, a entrevista etnográfica, que é para se ficou alguma lacuna, se ficou alguma falta de entendimento baseada na minha pesquisa, eu vou até o participante, né, vou até o sujeito da pesquisa e tento explorar e aprofundar mais esse meu ensinamento. E eu consigo essas fontes por meios digitais, inclusive a entrevista. Isso foi um dado interessante que surgiu, a questão da entrevista etnográfica, e eu conseguir a entrevista etnográfica de uma etnografia digital por meios diferentes digitais,
que teve um avanço e um crescimento muito alto por conta da pandemia, né? Porque as pessoas precisavam fazer pesquisas, precisavam entender, e aí elas começaram a fazer entrevistas não presencialmente, e algumas entrevistas até via e-mail, via chat de texto, enfim. Aí aqui a gente separou alguns campos teóricos empíricos, né, onde a administração ela tem, ela aplica a etnografia digital, e aí aqui eu busquei a questão da etnografia digital mesmo. Então a gente tem no setor de marketing, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muita pesquisa também de etnografia. Nas relações de trabalho, a gente tem algumas pesquisas, principalmente pesquisas que falam sobre grupos de trabalho, relações que acontecem fora do ambiente de trabalho, mas que são mediadas pelo digital. A gente tem trabalhos em organizações, ensino e aprendizagem, empreendedorismo e turismo. E aí essas são as principais referências dessa análise que a gente fez, mais aprofundada, né? Então, como é que era o objetivo desse estudo, como é que ele realizou esse estudo, seguindo os princípios, no texto a gente aprofunda melhor. E aí a gente tem que, por a gente fazer essa forma, né, de busca, e aí a gente ampliar, mas depois reduzir, a gente ampliar as tipologias e até as terminologias, depois reduzir isso para a etnografia digital e reduzir para o campo de administração, a gente identificou que tem uma expansão do uso desse método, né, da etnografia mediada pelo digital, mas ele ainda fica concentrado em muitos campos. E aí, nesses campos que a gente analisou mais profundamente, a gente descobriu que a gente tem, e a gente trabalha com 2 desafios centrais. O primeiro é a questão da incoerência metodológica, ou seja, muitos estudos afirmam usar a etnografia digital, mas não aplicam os princípios, por exemplo, ou não seguem a sequência de procedimentos. E o outro é a questão da inconsistência teórica, porque a hora que chega na teoria, a hora que chega na reflexão de tudo que eu consegui do campo, eu não consigo contextualizar esse campo com os dados digitais. Então, as pessoas precisam buscar informações sim, de base, né, dos autores base, mas trazer uma contextualização mais atualizada, uma interpretação mais atualizada das contribuições e como é que a gente linka esses 2 campos. E aí, como conclusões, é que a gente buscou nesse estudo integrar contribuições disciplinares para aplicar a etnografia digital em estudos de administração, e a partir dessa pesquisa, dessa revisão, a gente conseguiu desenvolver 5 princípios norteadores, que é a navegabilidade digital, a transversalidade digital, a interconectividade digital, a interação digital e a responsabilidade digital, e que os procedimentos da metodologia da etnografia digital também integrados, eles vão como definição, aproximação, interação, análise e reflexão do campo etnográfico. Como conclusão, a gente fez uma revisão narrativa e a gente identificou que os subcampos de marketing, relações de trabalho, organizações de ensino e aprendizagem, empreendedorismo e turismo têm uma profusão maior de pesquisas, dando um maior destaque para marketing e turismo, de etnografia digital, e que, embora a relevância do digital seja amplamente reconhecida, os estudos revelam que ainda a gente trabalha com incoerências metodológicas e algumas inconsistências teóricas na hora da gente fazer as considerações finais, as conclusões. E aí a gente busca com isso utilizar, né, estimular um uso mais coerente e consistente desse método, que a gente julga que vai alavancar e crescer cada vez mais, principalmente por conta das mídias, né, digitais que a gente usa agora para trabalhar, comprar, gerar relações, e que isso gere impactos práticos e sociais e acadêmicos para a administração. Eu agradeço a vocês, ao CAPES e ao CNPq pelos recursos. Aqui estão os meus contatos e as referências, as principais referências que a gente utilizou nesses slides, principalmente na hora da gente fazer os princípios e procedimentos. Aí agora eu vou parar de compartilhar para enxergar vocês. Obrigada, Francine, pela obrigada, gente.
E prepare suas questões aí para a Francine, como você ficou no tempo, né, nos 15 minutos de apresentação. Acho que nós temos 10 minutos, né, professora? Podemos dedicar 10 minutos para suas intervenções sobre o trabalho e depois para questões aí do pessoal. Eu gostaria de, então, parabenizar a Francine pelo trabalho de vocês, né? É um excelente trabalho de revisão. Gostaria de abrir para as questões, inicialmente, para o nosso público, né? Se quiserem, fazer algumas perguntas ou questionar, fiquem à vontade. Vocês têm a preferência? Vamos dar um espaço aqui. Tô vendo que o Guilherme quer falar, né, Guilherme? Antônio, Rodrigo. É, se ninguém Pode quiser ser falar, que eu eles vou. tenham caído no mesmo problema aqui. E eu com o David. Revisões bibliométricas, sociométricas, com muitos dados estatísticos, são mais difíceis para mim, então eu fiquei mais quietinha. E É, como a minha é qualitativa, né? aham. Então, Fran, eu gostei muito da contribuição dos princípios norteadores. Eu achei muito bacana esse elemento de síntese que vocês conseguiram trazer e sintetizar. Uma das questões, eu gostei também do panorama que vocês trouxeram, e uma das questões que quando eu li, me causou um pouquinho de estranheza, e eu vou trabalhar com um exemplo contigo, que é para reflexão de vocês, para as futuras publicações em journal, revistas, né? É a questão assim. Quando eu tenho, quando eu falo em análise de conteúdo, por exemplo, eu tenho alguns autores que trabalham análise de conteúdo. Cada um trabalha numa linha de análise de conteúdo. Aqui você pegou vários autores que trabalham em linhas diferentes de etnografia digital que você chamou. E quem sabe, então, é um ponto de reflexão para você, porque quando a gente fala em etnografia, eu não estou lá nem para fazer a entrevista, né? Eu faço a entrevista como um apoio, mas a observação, a vivência é o que conta mais. Então, transferindo isso para o meio digital, e eu tenho um posicionamento ontoepistemológico que me traz para a interpretação, para a indução, né? E não me traz para os métodos quantitativos. E eu vi que você trabalha com dois, três autores que trazem isso para dentro de uma etnografia. Só que, assim, quando você coloca lá princípios, deixa eu pegar a parte do texto. Vamos supor, se eu trabalhar com estudo de caso, para IN é uma coisa, para Eisenhardt é outra coisa, para Stake é outra coisa, para Merriam, com pesquisa qualitativa, eu já tenho uma outra abertura para essa análise de dados. E daí, quando você trabalha com diferentes autores e quando você trabalha com alguns princípios, é que eu acho que seria bom posicionar dentro do texto. Ó, quando você fala de fontes de informação, lá diz assim: as fontes de informação devem possuir características como replicabilidade e escalabilidade. Tem que só tomar um cuidado ou rever bem como que vocês vão abordar isso ou tratar isso, porque replicabilidade É mais é, positivista e é, um- quantitativo, né? É isso. A gente debateu muito isso também. é uma questão positivista e escalabilidade também. Quando eu Uhum. faço uma pesquisa qualitativa, eu não quero generalizar e eu não quero, e ainda mais numa etnografia, então, que eu estou num extremo, né? Então, a etnografia te traz para um extremo de observação, porque eu parto do individual.
Eu talvez generalize analiticamente alguma questão que possa servir para uma outra realidade, mas não é o fim da minha pesquisa, não é o objeto da minha pesquisa fazer isso, né? Numa análise qualitativa, eu quero me envolver numa etnografia, eu me envolvo para observar aquela realidade melhor. Então, nesse item 2.3 que você fala de fontes de informação, daí quando eu li replicabilidade, escalabilidade para uma pesquisa que é etnográfica, digital, mas segue um princípio etnográfico, me gritou assim. E daí, quando eu falo assim, que eu posso trabalhar também, um pouquinho depois, com análise de conteúdo, daí, porque análise de conteúdo, se eu for seguir Bardan, eu estou fazendo análise temática, ou eu estou quantificando. Então, o IN traz essa proposta, que eu já tenho, né, categorias prévias, e vou trabalhar isso e não a posteriori. Daí, outro ponto que me chamou, eu acho que foi isso foi lá no item 2.4, análise, interpretação e teorização. Daí, item 1, análise de conteúdo, ó, análise do discurso, beleza, hermenêutica, análise das redes sociais, daí vem Pink também. Quando você fala um pouquinho mais adiante, como reflexão e teorização, a pesquisa validou as teorias dos fatores de satisfação e insatisfação dos usuários. Validação de teoria também é um termo positivista. Então, numas 4 passagens, eu percebi essa questão. De repente, como que poderia tratar? Ah, daí tem outro ponto aqui, eu vou só ter falado dos pontos, né? É, apesar de eu achar assim que foi muito bem compilado, muito bem estruturado, eu só encontrei esses itens que me causaram essa estranheza na redação do trabalho ou por uma falta de contraposição. Aqui, ó. Eu consigo explicar eles, daqui a pouco eu te explico. Desafios destacados nos estudos passam pela questão de subjetividade dos dados apresentados digitalmente. Menezes. Tá. Mas a subjetividade é algo inerente à pesquisa qualitativa e ela é bem-vinda à pesquisa qualitativa. Normalmente, os estudos quantitativos, quando eles querem criticar algo da pesquisa qualitativa, ou nos manuais metodológicos lá, né, nos livros, dizem assim, a pesquisa qualitativa é subjetiva. Daí é num tom pejorativo, não é num tom de que essa subjetividade te traz os resultados que a pesquisa qualitativa normalmente traz, né? Então, esses pontos, quando eles constam no trabalho, ó, a reflexão e teorização precisam ser ampliadas, pois utilizar somente um tipo de estratégia pode tornar perspectivas limitadas, quando você fala de reflexão. Mas a gente consegue também boas reflexões usando uma estratégia de análise, uma forma de análise. Então, são esses os pontos que eu até posso te passar o arquivo depois, né? Que, que me causaram, assim, essa estranheza e gostaria que você até fizesse algum comentário em relação a isso. Obrigada. Professora, licença, Francine, só um minutinho. Eu não sei se seria melhor a gente já passar para a próxima apresentação, para que Uhum. a gente consiga cumprir os 15 minutos e os 5 Aham. minutos de discussão, aí depois a gente volta na Francine, pode ser? Aí quem quiser ficar na Ou, sala, sim, que é melhor. Bem breve, eu vou ser bem breve. tá. Bom, tudo bem. Eu não sei se o pessoal concorda em ficar. Talvez a gente tenha que ficar mais uns 5 minutos para dar espaço para a próxima apresentação. Pode ser? Acho que a Francine pode responder, Francine. A gente Eu já respondo passa bem na rápido. sequência. Aham. Tá. Esses achados, eles foram achados que a gente, essas definições, eles foram achados que a gente
a gente ficou nas produções acadêmicas. E a gente está trabalhando no texto, a gente já recebeu feedbacks, que a gente precisa alinhar ou justificá-los, por que eles aparecem, melhor na questão das contribuições, que é justamente essa incoerência, essa inconsistência que a gente fala de você estar usando um método que é extremamente qualitativo, extremamente interpretativista e aprofundado, e aí, quando você pega pesquisas, e até pesquisas em grandes journals, tipo Sage, Academy of Management, tem essa questão, tem essas terminologias, tem essa forma, por conta desse paradoxo que é o digital, né? Que são números, que são dados, que são algoritmos. Então, eu acho que eu entendo, agradeço muito, eu quero, inclusive, se puder compartilhar comigo, mas a gente está entendendo como é que a gente costura isso melhor, principalmente pelo tipo de narrativa, né, de revisão sistemática que a gente está fazendo, narrativa e temática, de como a gente costura isso melhor, porque foram achados, análise de conteúdo foram achados que até os próprios pesquisadores de etnografia digital falam que podem ser realizados análise nesse campo. Então, a gente está. Isso ainda é uma das partes que a gente está tentando trazer como inconsistência metodológica e de geração de teoria mesmo, porque você acaba entrando muito nesse campo positivista e sistemático ali, e menos interpretativista. Mas agradeço muito a contribuição. Muito obrigada. Ou destacar um ponto controverso e os achados que seguem uma outra a linha quantitativa, né? Ok, obrigada. Então, podemos ir para o próximo trabalho? Sim, para Professora, cientificidade da administração. É o Antônio que vai apresentar? Gente, boa tarde, eu tô por aqui. Me desculpem o atraso, viu? professora, desculpa Antônio. interromper o Antônio aqui, só é porque eu vou ter que sair por volta de 10 para 6 para entrar em outra sala, tudo bem? Tá bom, Inclusive lá eu vou apresentar um trabalho de análise de conteúdo, tá bom? tá bom, Obrigado. então. Bom, gente, então eu Oi, vou pedir Antônio. licença aqui a vocês para fazer a apresentação, tá bom? Estou Uhum. compartilhando minha tela, me dê licença. Bom, acho que agora vocês já conseguem ver minha tela, não é isso? Sim, Perfeito. Sim. Pronto, então acho que eu tenho 15 minutos, né? Assim? sim. Já é. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Antônio, tá? Eu sou doutorando na Universidade Federal de Pernambuco. E só para vocês entenderem de onde parte esse trabalho, ele surge de uma disciplina, né, Ciência, Conhecimento em Administração, em que nós estudantes fomos provocados a ensaiar sobre determinados autores. Então, nós tivemos colegas que foram estudar Kuhn, outros foram estudar Lakatos, e eu fiquei incumbido de estudar um pouquinho sobre Paul Fairbairn, e aí para mim foi um desafio, né, escrever esse tipo de texto. Na verdade já é um pouco difícil, a gente está ainda aprendendo, né, como doutorando, mas escrever um ensaio teórico pela primeira vez não é tão simples e tão fácil como eu imaginava quando eu fazia a leitura de alguns. Então, o meu trabalho, ele se intitula Cientificidade da Administração, o que Paul Fairbairn tem a nos dizer. E aí, aqui tem uma breve agenda do que eu vou passar para vocês. Vou fazer uma pequena introdução, depois eu trago uma fundamentação teórica, faço um breve debate aqui sobre a cientificidade na administração. Por fim, eu mostro minhas considerações finais, seguidas das referências bibliográficas, tá? Então, de forma introdutória, a gente tem que a administração ela é um campo multiparadigmático, né? E é uma ciência social aplicada que opera sobre fenômenos sociais que estão situados. E esse campo, que ele é heterônomo, né? Ele se constrói por meio do diálogo, principalmente com os saberes externos e da apropriação aí de conceitos, métodos e até mesmo teorias que são oriundos de outras áreas, né? E nós temos aqui na nossa área uma persistência dessa forte influência do positivismo, né? Associada aí com a ênfase desses métodos quantitativos. E, de forma natural, as correntes interpretativistas e críticas, elas foram surgindo como reações, buscando aí essa defesa à necessidade de abordagens de cunho mais qualitativo. E tentando buscar o pensamento de Feuerbach,
principalmente no que ele fala com relação ao anarquismo epistemológico ou a ideia do tudo vale, tem-se, né, que o progresso do conhecimento, a partir dos pensamentos dele, depende aí dessa liberdade metodológica, da criatividade e até mesmo da disposição para que haja a exploração de novas abordagens. E aí, transpor essa perspectiva de Feynman para a administração me parece significar a admissão de que a riqueza do nosso campo está justamente em buscar essa pluralidade, muito por conta das realidades diversas que a administração tem que lidar. E aí, eu falo um pouquinho nessa introdução que o anarquismo, né, é um reconhecimento de que os fenômenos complexos, eles demandam métodos múltiplos, e que devem ser escolhidos de acordo com as perguntas de pesquisa, com os contextos que estão sendo estudados e principalmente com os fenômenos que estão sendo investigados, e não meramente por conveniência ou meramente por tradição de pesquisa. Então, é justamente nesse entrelaço de falar um pouquinho da cientificidade e dos pensamentos de Feynman que surge o problema da minha reflexão, que é justamente como a administração ela pode se afirmar como ciência sem necessariamente adotar um único paradigma hegemônico. Então, só para falar um pouquinho quem foi Paul Feynman, né? Ele foi um filósofo conhecido como filósofo contra o método, ele foi consolidado aí como um dos maiores, um dos filósofos mais controversos da ciência do século XX. Sua obra aí que é mais influente é Against Method, que é justamente a tradução daqui para a nossa língua contra o método, né? E ele vai defender uma tese de que não existem regras metodológicas fixas e universais capazes de orientar a ciência em todos os contextos. Ou seja, Feynman vai tentar nos dizer, a partir de sua tese, que se a gente quer progredir a ciência, a gente não pode ter regras metodológicas que sejam fixas e universais. E aí, buscando trazer o pensamento de Feyerabend, né, principalmente essa parte do princípio do tudo vale, eu preciso mostrar para vocês e dizer que o princípio do tudo vale não significa ter uma anarquia desordenada. Isso nem de longe quer dizer que eu estou tentando propor aqui uma desordem na nossa área, mas sim que haja o reconhecimento de que nenhuma regra metodológica ela vai ser universalmente válida para todo o objeto de estudo, para todo o tempo, ou até mesmo para todos os contextos. Deixa eu passar aqui. E aí, falando um pouquinho desse pluralismo metodológico, ainda dentro dessa fundamentação teórica, o pluralismo metodológico justamente é uma reação de Feyerabend a esse metodismo, que, segundo ele, vai restringir a criatividade e obrigar o pesquisador a seguir regras que são invariáveis. E aí aparece como uma resposta ao desafio de investigar alguns fenômenos que são complexos, multifacetados e situados historicamente. E aí, justamente buscando tentar figurar isso do pluralismo metodológico, eu trago aqui alguns pilares, com base no que Feynman vai defender, que seriam os pilares do pluralismo metodológico com base nele. Então, a gente teria a flexibilidade, que seria essa combinação de métodos conforme o contexto e problema, a inovação, incentivando aí novas abordagens e conhecimentos inovadores, e também essa riqueza na interpretação, com múltiplas perspectivas que enriqueceriam a análise e também evitariam reducionismo, tá? E aí vem a provocação do ensaio, né? Que é saber, na administração, tudo vale? Então, como é que ficam nossas pesquisas tentando trazer essa proposta do Feyerabend? Então, a postura que a gente vai inspirar nesse ensaio, ela vai, assim, além de simplesmente somar os métodos para as nossas pesquisas da administração. O que se tenta provocar aqui é que haja uma sensibilidade para o reconhecimento de que as realidades organizacionais elas são multifacetadas, elas comportam contradições, ambiguidades e também múltiplas vozes. Então, pensando na nossa pesquisa, é reconhecer que a flexibilidade ela tem um valor epistemológico. E aí, com base nisso, tentar afastar-se desse engessamento metodológico, permitindo aí que o pesquisador consiga experimentar novas formas para coletar e até mesmo para analisar os seus dados, não deixando, obviamente, de dialogar com áreas vizinhas e propor intervenções inovadoras, mas também tentando se firmar
de uma forma da administração, levando em consideração aquelas questões que eu trouxe, que são muitas vezes próprias da administração. Então, por nós estarmos dentro de uma área que é considerada uma ciência social aplicada, a gente tem fenômenos que são marcados por subjetividade, por historicidade, por complexidade. E aí isso torna evidente que a escolha metodológica, ela tem que ser orientada não por padrões, mas aí por uma característica do objeto que está sendo estudado. E, por vezes, esse meu discurso pode levar a uma interpretação de que, tu está falando, Antônio, que, enfim, está tentando trazer esse tudo vale, e para onde que foi o rigor metodológico? Então, pensar no que eu estou falando aqui agora não significa admitir que não haverá rigor metodológico nas pesquisas em administração. Na verdade, a gente, ao valorizar essa diversidade metodológica, estaremos ampliando a nossa capacidade de capturar nuances, contradições e até mesmo mudanças que estão caracterizando o bojo organizacional. Então, a intenção, a ideia, é romper com a ideia de que a cientificidade está a precisar de um único paradigma que seja hegemônico, dando aí um espaço para abordagens que sejam criativas e mais sensíveis, principalmente em aquelas particularidades dos fenômenos que estão sendo estudados, tá? Então, o ensaio ele vai finalizar, né, com algumas palavras finais, encorajando o leitor a adotar uma perspectiva anarquista na administração, mas não significando isso que o pesquisador rejeite por completo os métodos científicos de pesquisa que são tradicionais e bem consolidados. Mas sim, a gente, ao tentar instigar o pesquisador da administração a adotar essa perspectiva anarquista, nós estamos tentando fazer com que ele rompa com a ideia de que existe uma única forma legítima de se produzir um conhecimento, né? Que por muitas vezes nós somos atacados por não sermos considerados uma ciência por outras áreas. Então, essa abertura metodológica, ela não quer dizer que nós estaremos atuando dentro de uma área com desordem, ou muito menos perdendo o nosso rigor. Pelo contrário, nós estamos aí buscando uma postura que seja crítica e reflexiva do próprio pesquisador. Então, trazer as ideias de Feiberg para os nossos estudos aqui talvez ajudasse a superar algumas limitações que os modelos que são impostos e são herdados de outras ciências não conseguem alcançar, né? Então, por vezes, esses métodos, que são até considerados mais hegemônicos, eles vão reduzir a interpretação e a visualização da riqueza dos fenômenos administrativos, por exemplo, por questões de variáveis quantitativas. Então, é justamente nesse bojo que a gente tenta refletir nesse ensaio teórico. Então, a gente não está tentando aqui buscar ofertar ao leitor uma resposta que seja definitiva, né? A intenção do ensaio é fazer uma reflexão crítica, né, sobre esses estados científicos da administração com um resgate do pensamento e da tese de Feiberg. Então, nós partimos aí desse pressuposto que abraçar esse pluralismo metodológico seja interessante para a área da administração, tá? Então, aqui estão algumas referências bibliográficas, algumas das quais foram utilizadas para conduzir essa apresentação. E eu deixo aqui meus agradecimentos, né? Agradeço aí ao órgão de fomento que está ajudando a gente a financiar essa pesquisa, né? A CAPES. Também agradeço ao NEPSI, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação, ao qual eu faço parte. E também quero agradecer aí a plateia e também as pessoas que conduziram essa sessão, porque eu pedi aí para, enfim, ficar por último, mesmo já estando por último, porque eu tive uma consulta médica anteriormente. Para vocês, o meu muito obrigado. Nós que agradecemos, Antônio. Então, vamos abrir um pouquinho para comentários da nossa plateia. Enquanto isso, Antônio, em qual disciplina, com qual professor que vocês foram provocados a escrever um pouquinho sobre se a administração é uma ciência ou não? Então, professora, para falar a verdade, eu acho que a provocação não foi para saber se essa administração é uma ciência ou não, tá? A provocação do docente era para a gente
A gente recebia um pensador, né, um filósofo. Por exemplo, Uhum. eu recebi Feyerabend, foi sorteio, obviamente, mas tiveram colegas que foram falar sobre Kuhn, outros foram falar sobre Lakatos, Lacto. enfim. Mas assim, não foi para a gente saber se a administração era ou não uma ciência, não foi esse o bojo. Essa aí foi a minha escolha de ensaiar sobre nessa perspectiva. E a disciplina é Ciência e Conhecimento em Administração, é no programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco, é um doutorado, o doutorado, né, em administração do Propad na UFPE. A disciplina foi essa e o professor foi Sérgio Benício. Gostei da provocação do seu professor. Professora, olha, hoje eu estou gostando porque eu estou apresentando a vocês, mas foi muito duro, muito árduo, a senhora não faz ideia, meu Deus do céu. Escrever esse ensaio foi duro. É, é, eu acho assim muito importante fazer os doutorandos pensarem um pouco, né, nas formas de cientificidade, de questionar de olhar os olhares de como se produz ciência, seja lá por meio dos cinturões, seja por meio, né, de qual forma que você vê que é ciência se é por Popper, se é por Lactus, se é por, né, qual que seja a vertente que você vai trabalhar. Eu vi que você rebuscou estudos aí também, outros ensaios sobre como, né, dessa questão de ciência, achou alguns até desenvolvidos mais ou menos dentro dessa temática. Me sensibilizo contigo, porque uma vez eu também fui doutoranda e também fui provocada a escrever sobre, e isso contribuiu bastante para o desenvolvimento acadêmico. Agradeço por ter me citado duas vezes dentro do seu artigo, porque na época a gente era doutorando também na PUC do Paraná e o professor também. eh, nos provocou a trabalhar sobre essa temática, né? Daí eu pensei assim, nossa, eu caí na sessão certa mesmo, porque falou sobre bibliometria, sociometria, sobre pesquisa etnográfica que a gente está fazendo e ainda traz elementos da cientificidade da administração. Eu gostei muito de estar nessa sessão aqui, né, nessa discussão aqui. E a questão do método que você aponta, ou da diversidade de métodos, considero muito importante, né? Um argumento muito importante. Achei que você foi muito feliz, ao articular, né? O seu professor deve estar orgulhoso de você, de trazer esse raciocínio, esse pensamento, e provocar essas questões epistemológicas, ontológicas, ontoepistemológicas, né, de como se faz ciência. Então, eu acho que é muito importante na formação dos mestrados, dos doutorados, trabalhar isso. Porque o que que você busca de uma tese? Que pelo menos tenha um fluxo dentro de uma dessas correntes e trabalhe. E se você conhecer como se faz ciência, talvez, e você respeitar o seu posicionamento ontoepistemológico, você já está bem alinhado dentro de uma tese, dentro de uma pesquisa. O que não pode é, né, ficar dentro do mesmo trabalho, bebendo em várias fontes diferentes, sem saber a diferença. Então, por isso que a provocação do seu professor eu achei magnífica de trabalhar, de conhecer um pouquinho os processos de como fazer ciência. Na administração, na contabilidade, nós temos, a gente, alguns métodos propiciam muito a gente desenvolver teorias, proposições, teorias e fazer ciência mesmo dentro da administração. É, o argumento do método, eu acho que é um argumento muito bom, que você pode continuar explorando ele, né? São várias formas, com vários métodos, mas a gente está trabalhando com ciência. Então, eu gostei bastante do seu ensaio.
Acho que você tem aí um- uma possibilidade de expandir até ele um pouco mais, argumentar, explorar ele um pouquinho mais, talvez até colocando algumas questões que você fala lá também de criatividade, intuição, imaginação, transgressão metodológica. Eu acho que essa parte ficou muito boa, que você poderia explorar um pouquinho mais também. Eu É, acho que a Jaqueline tem uma intervenção, não tem, Jaqueline? eu não vi. Jaque? A Jaqueline, Aham. Jaqueline quer fazer Jaqueline Siqueira. Não, eu amei a apresentação dele. Eu, eu me vi nele, Sil. É? Eu senti o que ele sentiu, o que ele está sentindo. Ele ser. Eu fui desafiada, viu, Antônio? Acho que o Você está senhor. passando pelo processo? Não, o seu processo é mais árduo que o meu, porque o meu foi no mestrado. A Silvana é minha orientadora, minha eterna orientadora. A Jaque vem da contabilidade e foi trabalhar não com estudos quantitativos, tá? A gente tirou ela do eixo de conforto dela e foi trabalhar com estudos interpretativos e com métodos qualitativos e gerar a teoria a partir dos dados. Então, ela teve também um conhecimento epistemológico durante esse processo do mestrado dela, que acabou gerando estudos inéditos. Então, foi Sim, um. eu só queria parabenizar mesmo, sim. Eu amei a sua apresentação, o seu estudo. Eu vou ler de novo. Não, gente, obrigado, viu? Quando eu fui olhar a sessão, estava me organizando para o SEMEAD, eu fui ver quem era que estava, né, moderando, assessorando, bom, a gente está num processo de doutoramento, a gente é, no mínimo, instruído, os orientadores, né, quando for pisar num lugar, tu dá uma olhada quem vai estar lá por lá, porque, né, a gente só cita, cita, cita e não se atenta a quem é que está citando, e eu fui fazer isso. E aí eu falei, meu Deus, eu citei a pessoa que vai moderar. Será que eu citei corretamente? Aí fui lá olhar o texto, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilão. Então, no máximo, ela vai dizer que eu fiz alguma coisa um pouco diferente, mas estava tranquilo. Eu acho que você explorou bem, né? O autor, eu acho que você, quando trabalha com uma linha de argumentação, você foi desafiado a argumentar. Você foi Isso. desafiado a argumentar e se posicionar num tema que é bem difícil mesmo. Muito, professora. Num tema que é bem difícil e que não é comum, né? Você está entrando no doutorado, a gente deveria ter epistemologia tanto nos mestrados quanto no depois, né? Dar uma palhinha no mestrado. Tem um texto, é, é do Cornelissen, Jacques, que falou dos tipos de teorização, que pega os quadrantes lá da. Hã? Eu li esse texto, professora, na disciplina. Eu sei do que você está É, falando. tá. Porque daí eu poderia, né, sugerir. A gente trabalhou em alguns estudos com ele, e assim, porque daí ele pega os quatro quadrantes lá do Burrell e Morgan e faz uma releitura em cima Isso. né, do que seria dos Isso. quadrantes lá epistemológicos. Então, e trabalha com umas questões e vai dar um passo além. Então, eu ia te sugerir, mas que bom que você já leu. A E gente foi apresentando esse texto numa disciplina.
Cornelissen, Cornélice. não é isso? É. Isso. O nome me é comum. Os tipos de teorização, né? Como teorizar. Então, eu acho que bem importante também é essa parte de você usar, e poderia usar o Cornélice para também mostrar e apresentar nos estudos que você vai trabalhar no doutorado, de como produzir, teorizar em administração. Então, fica bem bacana. A gente utilizou ele de base na dissertação da Jaque, o Cornelissen, para explicar e como teorizar. E depois juntou com o Gioia para fazer as análises, para fugir da análise de conteúdo e trabalhar um pouquinho além as análises. Então, e daí amanhã já que vai apresentar um artigo também que surgiu do método da dissertação dela, que é o Adeus Bardan. Eu falei, já que vamos fazer um artigo explicando um pouquinho como é que a gente, amanhã, às 6 horas, a Jaque vai apresentar. Falei, vamos explicar um pouquinho como que a gente faz uma análise de conteúdo de uma maneira diferenciada. Mas a gente foi beber lá na fonte epistemológica e daí foi lá, pegamos os tipos de teorização, Cornélice, daí passou por Gioia, e daí como gerar a teoria a partir dos dados. Ficou bem bacana também. Legal, professora. Eu vou procurar esse trabalho da Jaque. Então, e daí a gente, né, fez recentemente, adaptou ele, né, pegou o exemplo da dissertação e mostrou como, argumentou como fazer pesquisas diferenciadas que vão além dos dados brutos que a gente consegue nas entrevistas. Então, como teorizar a partir desses dados brutos. Acho que nós estouramos em 2 minutos o tempo já. A Mariana está olhando para nós. Então, muito obrigada, Reinaldo, Antônio, né? Antônio Então, Reinaldo. E parabéns pela sua apresentação. Fiquei bem Obrigado, orgulhosa. gente. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Com certeza eu vou procurar mais trabalhos para melhorar e tentar outras submissões no jornal, tá? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Fica aberto se alguém tiver algum comentário. Se não, agradecemos então a presença de todos nessa sessão e damos por encerrada. É o nosso tempo, né, Mariana? sim, chegou o nosso É. tempo, infelizmente. Foi muito boa a sessão. Muito obrigada, professora. Foi ótimo. Acho que para todos os autores aqui foi muito produtivo tê-la como moderadora. Foi muito bom e agradecemos pela sua atenção, de ter todo esse cuidado. Já Obrigada. Parabéns. é, a professora deu várias dicas muito boas para todas as pesquisas, né? Até para mim. Nós já saímos muito mais experientes dessa sessão. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada. Um abraço a todos e Ah, um bom fim de tarde para É, vocês. e uma boa Até mais. continuidade aqui no SEMEAD. Sim, uma boa tarde a todos e até mais. Então, todos Mariana. convidados para a oficina de metassíntese que a gente vai mostrar amanhã. A gente vai trabalhar com bastante exemplo. Vai ser online Vai ser online, às Ah, 2h30. legal. Uhum. A Vamos gente vai tentar. mostrar umas pesquisas que a gente fez e como a gente gerou teoria a partir das metassínteses, das sínteses dos estudos qualitativos. Ótimo. Eu não sei se dá tempo de fazer um breve comentário, mas intuitivamente eu acho que eu já fiz isso uma vez, porque na minha tese de mestrado eu fiz uma pesquisa de dados nos museus e uma Uhum. teoria sobre o que acontecia ali, sobre um fenômeno. Então, acho que intuitivamente os dados geraram uma teoria no meu, Que legal, na minha Mariana. tese de mestrado. Eu Ai, observei isso e gostei muito do Antônio, porque eu acredito que a inovação na pesquisa precisa desse um pouco desse anarquismo, um pouco dessa coragem de sair um pouco das caixinhas, né? sim, sim. Acho que as universidades têm que apoiar mais esse ponto também. É, sim. Obrigada pelo suporte aí, Mariana.
Imagina. Espero encontrá-los novamente. Até mais. Até Até mais, mais. Tchau, gente. tchau. Até. Foi um Tchau. prazer. Obrigado, Mariana. Até mais. Nada, tchau. Até mais.